Que a graça e a paz, a misericórdia e as revelações de Deus continuem sobre as nossas vidas. Hoje vamos meditar um pouco sobre a revelação de Deus para com os homens. Encontramos as seguintes palavras do salmista: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Notamos que a própria natureza manifesta a glória de Deus. O apóstolo Paulo também em Romanos diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo está dizendo que a revelação de Deus para com os homens é suficientemente para que eles conheçam quem é Deus. Esta revelação de Deus pela natureza, oportunamente falaremos sobre ela. Hoje vamos conversar um pouco sobre a revelação de Deus com a palavra, através da palavra e pela palavra. O escritor de Hebreus, logo no início da sua epístola, ele diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos homens pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós adoramos um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E cada pessoa dessa trindade tem a sua atribuição, ou seja, teve o seu ministério nesta grande revelação de Deus para conosco. O Deus Pai se revelou de muitas maneiras, falando diretamente aos homens. Ele falou com Adão, falou com Caim, falou com tantos outros. Falou com Adão, por exemplo. Adão pecou, perdeu a comunhão com Deus e caiu na desgraça, isto é, perdeu a graça de Deus. No entanto, o Senhor foi em busca de Adão e pergunta: Adão, Adão, onde estás? O Deus Pai, ele providenciou a vestimenta para Adão e procurou acolhê-lo e conduzi-lo. O plano de Deus, desde o início, foi a remissão dos pecados, foi a restauração do homem. Deus também falou com Caim. Caim estava tramando contra seu irmão e Deus disse a ele o seguinte: eis que o pecado está à porta, a ti cumpre dominá-lo. Entretanto, Caim não obedeceu à palavra do Senhor e acabou concretizando o seu pecado. Deus também falou com Moisés na sarça ardente, e a partir dali Moisés recebeu a unção do Espírito e foi aquele que conduziu o povo de Israel na sua peregrinação. O Senhor disse também a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te determinarei. Sê tu uma bênção. E nós conhecemos a história de Abraão, como foi verdadeiramente um instrumento nas mãos de Deus em toda a sua peregrinação. Outro personagem importante foi Samuel. O Senhor chamou Samuel e disse: Samuel, Samuel. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. E nós conhecemos a história de Samuel. Samuel foi juiz, foi sacerdote e profeta, o qual, tendo desempenhado grande papel na direção do seu povo. Nosso texto básico diz que o Senhor falou e fala de muitas maneiras. É verdade. O Senhor falou com Balaão através de uma mula. Os irmãos conhecem bem a passagem, né? Que Balaão cavalgou uma mula e foi a encontro de Balaque. Isso
desgostou o Senhor, ele ficou aborrecido, mandou seu anjo. Isso, Deus falou através da mula. Então Deus fala de muitas maneiras. Eu quero contar uma experiência dos irmãos de muitos anos atrás. Eu ainda jovem, estava frequentando uma igreja, uma congregação pequena. Um dia apresentamos uma peça teatral e nesta peça eu fazia parte como soldado. E ali cada um levava para o altar aquilo de mais valor, aquilo que achava mais precioso para o Senhor. E eu, chegando a minha vez, eu aproximei do altar, peguei a minha espada e coloquei sobre o altar. E me ajoelhei ali. Naquele momento eu tive uma sensação totalmente diferente, de alegria, sentindo a presença de Deus. Sentia que eu estava me colocando ao altar de Deus. E realmente, a partir dali, eu tive uma história de vida sempre conduzida pelo Senhor. Algum tempo depois, mudei para outra cidade e, chegando lá, já fui participar na igreja, participar do coral. E, aliás, cantava baixo, tão baixo que as pessoas nem ouviam. Mas pude participar também dos trabalhos de pontos de pregação na zona rural. Foram 2 anos abençoados. A partir daí, então, mudei para São Paulo. E aí em São Paulo, nos primeiros 10 anos, participei com os irmãos da Igreja Metodista do Brasil. A seguir, mudamos para o extremo sul da capital. E ali começamos um trabalho. A minha família, mais 2 famílias. Em 3 famílias nós começamos aquele trabalho de evangelismo. Conclusão. Depois de 10 anos já estávamos com a congregação organizada e logo a seguir organizamos em igreja. Quanto trabalho, quantas lutas, mas quanta alegria Deus nos deu nessa caminhada. Depois a família foi levada para a zona oeste de São Paulo, onde ficamos mais 15 anos. Depois mudamos para a cidade de Itu e começamos a frequentar a igreja. No final deste mês, estarei completando 22 anos de convivência e de comunhão com essa amada igreja. Naquele momento que eu me ajoelhei no altar, eu não sabia o que viria pela frente na minha vida, mas Deus já sabia e já estava planejado o que eu deveria fazer e servi-lo, de que maneira servi-lo. Porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa de Israel, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor falando de uma forma determinante. É necessário que ouçamos a palavra de Deus. Notamos que o Senhor estava entristecido com aquele povo rebelde. Tanto é que Isaías, ao começar seu livro, ele registra as palavras do Senhor. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Esse ministério passou então para o Deus Filho, Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a unigênita do Pai. O Deus Filho inicia seu ministério à beira-mar, falando com pescadores, faz o seu primeiro sermão e impacta multidões. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Certa feita, Jesus ensinava na sinagoga de Cafarnaum e os judeus murmuravam pela sua palavra. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12, quereis, porventura, também vós retirar-vos?
Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, se só tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Senhor Jesus, já estando no final do seu ministério, disse aos seus discípulos: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus, estando já a caminho do Getsemane, orou ao Pai, em João capítulo 17. Eu gosto muito deste capítulo, porque eu vejo o Senhor Jesus falando com o Pai, que ele estava completando a sua obra e estava indo para o Pai. Então ele diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, para a glória que eu tive junto de ti antes da fundação do mundo. Já na cruz, disse ao que estava ao seu lado: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus iniciou seu ministério levando a palavra. Na cruz, falando da palavra. Jesus, antes da sua ascensão ao céu, ele diz as seguintes palavras: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O ministério do Espírito Santo iniciou logo a seguir. Ao cumprir seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A igreja foi norteada pelo Espírito Santo tanto na pregação do Evangelho como nos embates da perseguição. Podemos ver a ação de Deus no resgate do homem perdido. Hoje a igreja continua sob a égide do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir como verdadeira igreja. Eu quero concluir com a seguinte palavra: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pela bênção da Tua palavra em nossas mãos. Te agradecemos, ó Deus, pelos Teus cuidados para conosco. Podemos ver, ó Deus, o Senhor cuidando do Teu povo, desde lá do passado, embora pecadores, ó Deus, o Senhor com a Tua mão estendida em resgate de muitos, ó Pai. Te louvamos por isso, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo, que possamos, ó Deus, visualizar aquilo que é da Tua vontade, que não é, e possamos, ó Deus, cada dia estarmos procurando uma vida mais digna na Tua presença, Senhor. Carecemos plenamente da Tua graça, da Tua misericórdia. Por isso nos colocamos nas Suas mãos e dispostos, ó Deus, a atender e a ouvir o chamado do Senhor, porque sabemos que cada um de nós será chamado, ó Deus, para a Tua obra. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e a caminhar conforme os Teus propósitos. Nós oramos, Pai, agradecidos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém.